Para quem não me conhece, eu sou Suzana Garcês, sou médica investidora e ajudo mulheres médicas a colocar o dinheiro delas para dar plantão por elas. O dinheiro dando plantão por você é o seu dinheiro tendo rendimentos, você tendo renda passiva, ou seja, o seu dinheiro caindo na sua conta sem você precisar trabalhar. E eu sei que parece muito bom para ser verdade, né? Ai, como que eu vou ganhar dinheiro sem trabalhar? Mas o seu dinheiro pode trabalhar por você. Agora sim, gente, o tema é o risco que a médica corre em delegar os investimentos. E por que eu escolhi esse tema? Porque simplesmente eu ouço vocês falando, tá? Tudo que vocês me dizem em comentários, tudo que vocês me falam nos bate-papos, comentando os meus posts, mandando as respostas nas pesquisas, tudo que vocês me falam, eu trago para cá, tá? E isso, para mim, faz muito sentido, é muito importante, porque se vocês estão colocando lá, é porque essa dúvida existe, tá? E eu vou te mostrar por que é interessante você aprender. Por que você precisa entender algumas coisas. Quem estava na live ontem sabe o que um comentário que eu recebi e foi assim: eu quero investir, mas não quero aprender, né? Aí a pessoa falou assim: eu sei, isso é feio, mas tem como eu investir delegando de forma segura? E aí a gente vai falar sobre isso. Dá para delegar completamente seus investimentos? O que vocês acham? Dá para delegar completamente seus investimentos? Que dá, né? Que dá para delegar. Se você souber algumas coisas antes de delegar, né? Então, dá para delegar seus investimentos? Dá sim, tá? E uma assessoria pode te ajudar? Claro que pode te ajudar. Vocês sabem qual é o papel do assessor? O papel do assessor é auxiliar o cliente, tá? O papel do assessor é auxiliar o cliente a investir melhor os próprios recursos dele. E ele estuda, né? Tudo como compõe, estrutura isso para que seja feito para a vida do cliente, tá? Só que tem um problema. Qual é o seu papel como cliente? Porque o assessor, ele tem um papel. E qual é o seu papel como cliente, né? Lembrem que o papel do assessor, gente, é auxiliar você. Toda operação, ela é responsabilidade sua. Porque foi você que autorizou, foi você que concordou com o auxílio prestado, tá? Então, não é que a Fabiana colocou assim, arriscado, né? Não é que é arriscado. Eu acho que o delegar, ele precisa ser... você precisa delegar de verdade, porque quando a gente fala em delegar, não é entregar e dar para outra pessoa. Você precisa, né, ter essa função. Então, você precisa delegar de verdade, tá? Não é simplesmente deixar tudo na mão da outra pessoa, tá? Então, para vocês terem uma ideia, né, você delega, né, uma responsabilidade. Então, o papel do assessor é te auxiliar, tá bom? E aí, como é que o assessor ganha dinheiro? Eu acho que essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Como que um assessor ganha dinheiro? Vocês sabem como que um assessor ganha dinheiro? E por que eu estou respondendo isso? Porque, certa vez atrás, uma das médicas chegou para mim e falou assim: você tem um assessor para me indicar? Eu falei: olha, eu não faço indicações porque eu gosto de ser imparcial. Aqui eu não faço parcerias, eu não faço indicações, eu não gosto de indicar ninguém. A partir do momento que tu faz uma parceria, você não fica mais imparcial, você fica, assim, preso a uma parceria, tá? Eu não faço parcerias justamente por isso. E recebo pedido de parceria todos os dias no meu direct. Recebo solicitação de parcerias no meu WhatsApp. E eu falo: olha, eu não faço parcerias, tá? Porque eu acho que manter essa imparcialidade é importante. E a pessoa, né,
foi atrás de um assessor de investimentos e ela se incomodou justamente por não saber como que o assessor ia ganhar dinheiro com os investimentos que ela estava fazendo. E isso fez com que a cliente se afastasse do assessor. A assessoria é uma profissão. Lógico que ele vai ganhar dinheiro de alguma forma. Ele não vai fazer tudo para você gratuitamente, né? Mas entender como que ele ganha dinheiro é importante para esclarecer essa relação cliente, né? E o prestador de serviço, ele está prestando um serviço para você. Então, gente, existem duas formas, tá? De comissionamento. E eles chamam em inglês, né? Fee-based e commission-based. Qual a diferença entre as duas? Total, sabe? Total. E se você entender essa diferença, você pode chegar para o seu assessor e perguntar qual a sua forma de comissionamento. É fee-based ou é commission-based? Fee-based é baseado em uma taxa, em algo fixo. Commission-based é baseado em uma comissão. E isso faz toda a diferença na hora que você vai encontrar um assessor para você investir, tá? Por quê? Porque o fee-based, ele é baseado em uma taxa fixa, né? Fixa entre aspas, né? Mas ela é uma taxa fixa baseada em o valor do patrimônio que você está investindo. Por exemplo, até 100 mil cobra, um exemplo, 0,7%. E ele vai receber essa taxa fixa. E isso torna, gente, a relação entre o assessor e o cliente transparente. O cliente sabe exatamente o que o assessor vai receber. Ele vai receber 0,7% em cima do seu patrimônio, ou 0,6%, ou 0,5%, depende, né, de qual corretor ele está atrelado, tá? E o commission-based, o que eles recebem? Aí que entra o problema. Aí que entra o conflito de interesse, porque ele é comissionado. Como é que isso funciona? Existem fundos de investimentos que é uma empresa, né? Uma empresa que tem investimentos e ela quer atrair mais investidores para ela. Para ela atrair mais investidores para ela, ela paga comissão para as outras pessoas. Paga comissão para a corretora, comissão para o assessor de investimentos. Então, se a pessoa está te indicando para alguém porque ela vai receber algo por trás, ali não é mais totalmente transparente e sem conflito de interesse, tá? Ali há um conflito de interesse. Então, como que você confia totalmente no investimento que alguém te propõe se ali há um conflito de interesse? Você não sabe se aquele investimento é melhor para você, como cliente, ou melhor para ele, como assessor. E isso que vira o problema, tá, gente? Não é o assessor o problema é a forma com que ele ganha pelo serviço, tá? Então, existe taxa de rebate, que chama, né? Que tem ali, né? Existem comissões que as corretoras trabalham, né? E isso atrapalha muito, tá bom? Então, essa taxa de rebate é uma comissão cobrada pelos produtos, né? Como fundo de investimentos. E por que geralmente os assessores que ganham essa comissão, eles montam uma carteira para você baseada em fundos? Porque eles ganham com o investimento em fundos, gente. E aí eu vejo, assim, carteiras montadas só com fundos, fundo. E eu sei que ali há um conflito de interesse. Eu sei que aquela carteira está montada daquela forma porque o assessor está sendo melhor comissionado, tá? E eu não estou condenando isso. Se você, cliente, entende isso e para você está tudo bem, ótimo, não tem problema. O que eu não gosto é do segredinho. A gente ganha uma taxinha, não sei o quê. Não, peraí. Alguns fundos eu ganho mais, mas eu só vou te indicar fundo bom. Eu posso ganhar mais em alguns e menos em outros. Eu acho que essa transparência, ela tem que haver.
E isso já deixou alunas minhas inseguras para investir como assessor. A pessoa, gente, quando a gente vai falar sobre dinheiro, se a pessoa fica insegura para te falar sobre dinheiro, você também fica insegura do outro lado, né? Então, se um assessor fica inseguro para te falar de dinheiro, você também fica inseguro do outro lado, concorda? Ai, como é que você ganha? Ai, não sei, não sei o quê, né? Estão me perguntando sobre a corretora, por exemplo. Tem os dois tipos de assessores? Olha, gente, eu não vou citar nomes de corretoras, tá? Justamente para manter a minha imparcialidade. Eu quero ensinar para vocês como perguntar para o assessor qual é o tipo de comissão, qual é o tipo de salário, né? Qual é o tipo de recebimento dele. Se é baseado em alguma taxa ou se é baseado em alguma comissão. Eu acho que vocês aprendendo a perguntar, vocês vão entender, né? Eles chamam de fee-based e commission-based. Mas você pode dizer, é baseado em uma taxa fixa e única ou é uma comissão que você recebe? Se você se sentir à vontade com uma comissão, não tem problema. Se você se sentir melhor com uma taxa única, você procura. Eu vou até escrever aqui como que escreve. É fee-based, tá? Eu acredito, né? Eu acredito que um assessor que trabalha com fee-based, eu acredito que ele é mais imparcial. Por quê? Ele não precisa ficar correndo atrás do melhor fundo para ele, que paga uma comissão para ele. Por quê? Porque ele recebe baseado no seu patrimônio, no patrimônio do cliente. Ele não tem nada a ver com o que vai receber da corretora. Os fundos de investimentos vão continuar pagando a corretora. E o que vai acontecer com essa taxa de rebate? Essa taxa de rebate vai voltar para você, tá? Para você, cliente. Como é que funciona isso? É assim, gente. Quando a gente investe em fundos de investimentos, são cobradas taxas de administração. Essa taxa de administração vai para alguém, tá? Então, por exemplo, 2% ao ano, tá? Uma taxa de administração comum, né, em renda variável, 2% ao ano. Depois, esse valor é devidamente repassado para os intermediários, tanto para a corretora quanto para o assessor, tá? Você paga a taxa de administração e depois isso que você pagou volta como uma taxa de rebate para a corretora e para o assessor. Quem trabalha com fee-based não recebe dessa forma, ele recebe uma taxa única, tá? Suzana, mas por que eu preciso entender isso? Porque se passa pela sua cabeça, ai, gente, eu não queria aprender, igual aquela colega falou, eu quero investir, mas eu não quero aprender. Se passa isso pela sua cabeça, algumas coisas você tem que aprender antes, tá? Como eu comentei ontem, você tiver um filho e você não sabe cozinhar, o que você vai ter que fazer? Delegar a alimentação dele. Mas você não vai simplesmente fechar os olhos e deixar por conta, né? Não, você vai dar uma fiscalizada, você vai dar uma olhada, saber se está tudo certinho, se as coisas estão andando como você quer. Da mesma forma nos investimentos. Como que você dá uma olhada? Como que você fiscaliza se você não sabe de nada? Tá, gente? Então, é importante. E aí, vou dar um exemplo para vocês, tá? Existe uma porcentagem, por exemplo, a taxa de administração do fundo é 2%. É 2% nesse, 2% nesse, 2% nesse. Mas a diferença é que esse fundo X, ele me repassa 35%. Esse fundo Y só me repassa 15%. Então, vai haver conflito de interesse, porque a taxa de administração pode ser igual, mas eu recebo mais se eu indicar esse outro fundo, tá? Então, querendo ou não, essa imparcialidade, ela se quebra, tá? Dê um exemplo de fee-based, F-E-E. Fee-based
pelo fee-based, quanto mais o seu patrimônio aumenta, pelo pagamento de dividendo, mais o assessor ganha. Isso? Então, é vantagem para a pessoa, pois o assessor... Eu não consigo ler o resto da pergunta. Pois o assessor... Cortou. Pois o assessor... Por que é vantagem fee-based? Porque, gente, independente, ele vai receber um valor fixo, tá? E ele vai te orientar para o que é melhor para você. Porque ele não ganha nada se ele colocar na sua carteira um fundo I, um fundo A, um fundo B, um fundo C. Para ele não faz diferença, porque ele está ganhando a taxa fixa dele. Então, qual que ele vai escolher? A, B ou C? O que for melhor para o cliente dele. Ele não vai escolher baseado no fundo que paga melhor comissão, vocês entendem? Então, claro que isso é melhor para o cliente, porque o cliente sabe que ele está ali buscando o melhor para o cliente, tá? Espero que vocês tenham me acompanhado. Então, assim, eu fiz algumas contas aqui, até peguei informações de um site que fala, né, uma corretora que fala sobre esse negócio de fee-based. Recebendo um valor fixo, o corretor não fica acomodado? O seu patrimônio crescendo, o valor dele também cresce. Concorda? Agora, se ele receber mais de um fundo que não é bom, ele vai correr atrás do que é melhor para ele e não para você. Ele vai te oferecer produtos bons para ele, não para você. Porque nem sempre um fundo que paga bem ele é o melhor fundo para você. Vocês entendem a diferença? O assessor vai receber um valor fixo baseado no seu patrimônio. Então, se ele for um bom assessor, é lógico que ele vai cada vez mais receber mais clientes. Assim como o médico. Se eu for um bom médico, é lógico que cada vez mais eu vou receber mais clientes. Né? E eu estou cobrando a mesma consulta para todo mundo. Eu estou recebendo uma taxa fixa. Mas eu ganho em volume. Tá? O valor não é fixo, é a taxa. É isso mesmo. Por exemplo, geralmente varia, né? Por exemplo, quanto maior o patrimônio, vai diminuindo a taxa, né? Então, se você tem até 100 mil, geralmente 0,7%, 0, alguma coisa. E aí, quanto maior o patrimônio, lógico que a taxa baixa um pouquinho, porque senão o cara recebe demais em cima do seu patrimônio. Mas acima de 1 milhão, por exemplo, eles vão gerir uma carteira e ganhar 0,5%, tá? Fixo, né? Então, se você, como cliente, não gostar desse assessor e esse assessor não desempenhar um bom papel, você pode mudar de assessor a hora que você quiser. Como que ele se acomoda se você pode demitir ele, entre aspas, a hora que você quiser? Tá? Então, se ele não desempenhar um bom papel com a sua carteira, que vale para ele, que é boa para ele, que remunera bem para ele, você muda de assessor. Tá? Então, não fiquem com esse pensamento, ele vai se acomodar. Não, existe concorrência, tá? Existe concorrência. Então, vocês precisam entender as diferenças de taxa de pagamento. Fee-based é uma coisa, commission-based é outra, tá? E o Dr. Newton tá até aí, porque uma das lives passadas ele falou sobre a taxa de rebate. E é importante a gente entender isso, tá? E aí, gente, vai de você querer sempre pagar alguém para investir por você, tá? Ou se você quer aprender ao longo do tempo. Eu não sou dos investimentos de fundos. Eu não invisto em fundos, tá? Eu sou mais daquela que investe sozinha. E eu acredito que é muito possível você aprender e você evoluir no seu conhecimento, tá? Agora, igual a colega que falou, eu quero investir, mas não quero aprender. Aí, né, para ela, é melhor ela ter um assessor fee-based do que ela não ter nada, tá? Existe algum indicador numérico que demonstra a qualidade do serviço do corretor, a sua rentabilidade, a rentabilidade da sua carteira, tá?
Ah, minha carteira está rendendo quanto por ano? Essa é a qualidade do seu corretor, né? É lógico que ele vai montar uma carteira baseada no seu perfil, assessor, tá, gente? Falando corretor é assessor. Lógico que ele vai montar uma carteira baseada no seu perfil, mas você consegue acompanhar com, né, a rentabilidade que você vai ter ano a ano, tá? Eu tô falando isso, gente, mas eu não tô dizendo, vocês têm que ter assessor. Não tô dizendo isso. Eu estou ensinando vocês a, pelo menos, entenderem a diferença de como um ganha, como o outro ganha, tá? Então, assim, claro que os gestores, né, dos fundos de investimentos, eles vão ficar brigando pelo cliente. E quem que leva o cliente até eles é o assessor. Então, ele vai dizer, não, eu te pago mais, traz teu cliente para mim. Eu te pago mais, traz teu cliente para mim. Entendem? Então, isso gera conflito de interesse, tá? Isso gera conflito de interesse. É igual aqueles colegas que eles indicam alguém porque eles estão recebendo algo por trás. Tá, pode ter profissional melhor, mas aquele eu recebo algo por trás. Então, eu vou te mandar para aquele que eu recebo a gente tem uma parceria. Cada vez que eu te mando para ele, eu recebo algo em troca. Isso não é legal, porque você tem conflito de interesse, tá, gente? Por exemplo, eu indico as coisas que eu uso. Tá? Eu falo, eu não tenho parceria e não tenho mesmo. Eu indico as coisas que eu uso. Eu tenho meu corretor de seguros? Tenho. Você quer lá? Tá aí o telefone dele. Mas eu não tenho parceria com ele. Eu não ganho nada por ele, por estar indicando ele. E muitas pessoas já me propuseram isso. Olha, vamos fazer uma parceria. Você indica e a gente troca um pouco de comissão. Eu falei, não, eu não quero isso. Não trabalho assim, sabe? Então, quem trabalha assim vai gerar conflito de interesses, tá? E aí, olhem só, né? Eu tô num grupo, né? Grupos de investidores em geral, e a galera postou hoje assim. Porque a reportagem da Infomoney de hoje. Por que 300 mil investidores pagam taxas de até 3% em fundos com uma única ação? Está escrito desse jeito. Eu vou compartilhar aqui, só para as pessoas verem, para ficar mais fácil de visualizar, tá? Caju. Aqui. Está compartilhada a minha tela e eu vou compartilhar aqui com vocês também. Olha, por que 300 mil investidores pagam taxas de até 3% em fundos com uma única ação? Essa foi a reportagem do Infomoney de hoje. Mostrei para vocês para ficar mais fácil a compreensão, porque às vezes a gente fala, mas não absorve, né? Tá? Então, olhem só. Às vezes, travou aí, gente? Às vezes, as pessoas, por falta de conhecimento, elas investem em lugares que não tem. Travou aí para vocês também? A Paty está dizendo que travou logo para ela. Digam aí no Instagram se travou. Às vezes, as pessoas, elas têm investimentos de bancos grandes, investimentos que não tem nada a ver, ela não sabe o que ela está fazendo. E é isso que eu quero explicar para vocês, gente. Vocês precisam entender o que vocês estão fazendo da vidinha de vocês, com o dinheiro de vocês, tá? Quero saber se para vocês isso não é importante, tá? Então, às vezes, eles cobram uma taxa de administração altíssima, alguém está ganhando essa taxa de administração e lá eles só investem em uma ação. O fundo inteiro só investe em uma ação. E pasmem, tem fundo que tem 18 mil pessoas, tá? Fundo de banco grande. Tem 18 mil pessoas investindo e o banco pega um fundo, cobra para a pessoa e ele pega todo o dinheiro e coloca em um lugar. Gente, eu colocar todo o meu dinheiro em um lugar, eu também sei. Por que a gente tem que pagar por isso? Por falta de conhecimento, por falta de informação. Simplesmente 300... Quantas pessoas que eu falei aqui?
300 mil investidores pagam taxas de até 3% e enricando bancos. Se vocês não pararem para ter conhecimento, vocês vão perder dinheiro, gente. Vocês vão perder dinheiro. São 58 fundos monoação de grandes bancos. 58 fundos monoação. O que significa isso? Que eles investem, eles pegam um fundo, olha só, eles pegam um fundo, alguém está gerenciando, os clientes estão pagando uma taxa de administração para ele pegar todo o dinheiro e investir em uma ação. Eles lucram com o dinheiro do cliente e colocam tudo em uma ação. É arriscado para o cliente, não tem diversificação nenhuma, ele não tem trabalho nenhum de investir nisso. E no Brasil, nós temos 58 fundos dessa forma e que todo mundo investe. Temos 300 mil investidores. É assustador, gente. Para quem entende, é assustador, tá? Sabe por que eu falo? Porque a taxa Selic rende 2%, gente. A taxa Selic está em 2%. Então, se você paga 3% em um fundo para a pessoa não fazer nada, é muito alto. Muito alto, tá? Então, vamos aprender. Não custa nada vocês também dedicarem um pouco de tempo para vocês aprenderem, tá? Eu não quero investir sozinha. Tá, mas entenda o básico. O básico você precisa entender, tá? E sem nenhum conhecimento, é possível você ter sucesso? Gente, na sorte. Na sorte, você pode encontrar um bom assessor e um assessor que brigue realmente por você. Agora, dizer que todo mundo que vai fazer isso vai dar certo, não sei, tá? E pode ser que você chegue lá no seu futuro e diga assim, poxa vida, eu achei que eu estava fazendo algo legal, investindo meu dinheiro e, né, deixei isso nas mãos dos outros. É igual você deixar toda a educação do seu filho na mão de alguém. Quando chega lá na frente, o menino não te obedece, o menino, sei lá. Aí você olha e fala, poxa, eu deixei tudo nas mãos de outra pessoa, né? Tá? Então, vamos ser mais... colocar mais poder aí, quando a gente está falando do nosso dinheiro, tá? Eu, igual eu falei para vocês, eu sou da vertente de que prefere colocar a mão na massa, né? Não depender de fundo, não depender de outras coisas. Gente, mas olhem só, existem fundos bons, tá? Se você souber analisar um fundo, existem fundos bons, tá? Então, se você diz assim, não, eu não sei, eu posso aprender o básico, mas eu quero assessoria de alguém, então prefira um assessor que seja, que receba o valor dele baseado em taxa única, ou seja, um fee-based, tá? Então, nossos atos têm consequências, né? Nossos atos têm consequências, sejam eles bons, sejam eles neutros, sejam eles ruins. Então, você precisa assumir as consequências dos seus atos. Até hoje, como que você cuidou da sua vida financeira? Eu tenho certeza que do jeito que você agiu, você tem alguma consequência. Eu tive consequências na minha vida, eu perdi dinheiro, né? E foram as consequências ruins que eu tive na minha vida por não cuidar da minha vida financeira. Investi nos terrenos, fiz uns financiamentos. Gente, nossa, gente, quando eu me lembro, por recomendação de outras pessoas, a gente vai lá, aí tem um bairro novo, loteamento tal, isso aqui vai crescer muito, vamos comprar os terrenos. Quanto de entrada? Eu falei, qual é o mínimo? Aí, não, é 3 mil reais de entrada em cada terreno. Aí, quanto é a parcela? É 500 e poucos reais a parcela do terreno. Eu achei bom demais, comprei 3. Porque, né, 500 reais, então vamos logo pagar 1.500. E aí, todo período reajustava o valor dos 500, subia, né? Aí eu falei, gente, por que esse negócio sobe? E aí comecei a avaliar. Gente, vocês acreditam que eu não sabia que eu tinha feito um financiamento? Eu não sabia que eu tinha feito um financiamento. A pessoa era tão zerada da vida, né? Que eu não sabia que eu tinha feito um financiamento. Eu só fui descobrir que aquilo era um financiamento quando eu comecei a estudar sobre finanças
E eu percebi que aquilo dali ia crescer, ia ser ajustado, né, de acordo com a inflação aí dos imóveis. Aí eu fui olhar as taxas que eu estava pagando. Quando eu comecei a entender como meu dinheiro poderia ser investido, aí eu peguei esses R$ 1.500 e joguei para os investimentos no longo prazo. Eu tinha financiado o negócio em 240 meses, eu nem sabia. Aí eu parei, liguei e falei, gente, quanto tempo que eu financiei isso mesmo? Que eu comprei, eu nem sabia que era financiamento. Quanto tempo que eu comprei esse mesmo? Foram 240 parcelas. Eu falei assim, Jesus, onde é que eu tá com a minha cabeça de financiar um terreno em 20 anos? Aí eu peguei e fiz as contas daquele dinheiro investido e daquele dinheiro pagando o terreno. Ou seja, eu ia pagar muito mais do que o terreno valia. E ele investido, no final eu ia ter dinheiro para comprar 6, 7 terrenos, né? Eu falei, eu tinha pago umas 36 parcelas por aí, né? Eu já tinha uns 3 anos pagando o negócio, né? Com o sonho da casa própria, fiz a planta da minha casa. Quando eu vi que a construção ia sair cara pra caramba, que eu ia morrer de trabalhar para conseguir pagar aquilo, eu fui estudando, mudando minha visão, minha mentalidade foi abrindo, cada coisa que eu li era um brainstorm, assim. Falei, gente, eu tô só comprando passivo, só coisa que me faz trabalhar mais. Não, peraí, eu quero coisas que me fazem trabalhar menos, eu quero coisas que rendam dinheiro para mim, né? E aí eu cheguei lá e falei, quero desfazer esse negócio. A mulher, não, mas você vai perder muito dinheiro. Eu falei, já fiz todas as contas, estou ciente. Olha, mas não tem volta e esses terrenos vão valorizar. Eu falei, eu sei, maravilhoso o terreno, mas eu quero meu dinheiro de volta. Eu quero cancelar. Aí a gente tinha direito, né, de um dinheiro de volta, que eles pagavam em 15 parcelas, em 18 parcelas, ele devolvia o dinheiro de volta, ia devolvendo todo mês. Então, além de eu ter os 1.500 livre que eu não pagava o terreno, ainda voltava mais 1.500 todo mês, né? E aí fui reinvestindo todo aquele dinheiro e eu fico pensando, às vezes a gente tem consequências ruins dos nossos atos, mesmo que eles sejam atos inconscientes. Eu não tinha consciência daquele meu ato, né? E infelizmente tive algumas perda de dinheiro com financiamento de carro, porque eu fui financiar meu primeiro carro por necessidade, né? Eu precisava do carro para trabalhar, o carro era meu meio de trabalho, e tudo bem, às vezes a gente precisa realmente. Mas eu fui financiar, não, olha, tem um prazo, você tem que esperar uns 7 dias. Eu falei, que absurdo esperar 7 dias, eu tô aqui como cliente querendo comprar, eu tenho que esperar 7 dias. Vou em outra financeira, a financeira me enfiou a faca nos juros e eu saí de lá me achando, porque eu tinha sido atendida rapidamente e no dia seguinte tinha sido liberada a minha carta de crédito para poder comprar o meu carro. Só quem pagou fui eu, né? Pela falta de paciência de esperar, eu não sei nem a diferença de um juro para o outro, mas eu sei que eu paguei muito mais caro por isso. Então, às vezes, a gente age de forma inconsciente em algumas situações, né? Mas isso vai ter consequência, pode ter certeza. Então, o que eu oriento para vocês? Antes de vocês tomarem decisões financeiras, estudem, tá? Porque pode ser que essa consequência seja pequena, pode ser que essa consequência seja neutra, pode ser que essa consequência seja irreparável, tá? Porque tem colegas que se afundam financeiramente por não terem justamente, né, essa pausa, dizer assim, não, peraí, é uma decisão financeira? Então eu preciso fazer com calma. Ouve a opinião de alguém, analisa essa opinião. Hoje a gente tem informações na internet para tudo, tá? E então, decisões financeiras podem ter impacto importante. Era sobre isso que eu queria explicar para vocês hoje, sobre esse fee-based e esse commission-based. Eu acho que é uma informação que poucas pessoas têm, viu, gente? Pouquíssimas pessoas têm. E eu quero convidar vocês para a live de amanhã. O que eu vou falar na live de amanhã? Olha, gente, a live de amanhã eu vou falar sobre como você realizar seus sonhos pagando mais barato, tá? Eu tenho certeza que vocês querem realizar os sonhos de vocês. E como que a gente pode realizar os nossos sonhos pagando mais barato?
E hoje eu passei a tarde fazendo simulações de financiamentos, simulações de compra, simulações de financiamento de carro, simulações de financiamento imobiliário. Passei a tarde fazendo isso para trazer o melhor conteúdo para vocês amanhã, tá bom? Então, se vocês têm esse interesse, eu quero realizar meus sonhos de casa, de carro, eu passei a tarde fazendo isso, quase caio dura para trás as informações que eu vi. E amanhã eu trago todas essas informações para vocês, tá bom? Se eu estou assim hoje com uma carinha de cansada, é porque eu estou cansada mesmo, viu, gente? Eu acabei de sair de 2 defesas de TCC da universidade, né, com os meus alunos, que, para quem não sabe, eu pedi minha exoneração da Universidade Federal do Maranhão, né? Mas foi por um bem maior, foi por um projeto maior, né? Eu amo muito a docência, só que agora eu sou docente de outra forma, né? Docente aqui online. Então, eu estou encerrando as minhas atividades e os meus orientandos aí, estou nas últimas apresentações de TCC, tive hoje 2, amanhã terei 2, então pode ser que eu esteja com essa carinha de cansada amanhã também. Mas, compromisso é compromisso, né? Eu desliguei aqui a aula com o pessoal, já saí ligando a live. Então, amanhã o assunto é sobre isso e eu quero ver vocês amanhã no Projeto 1212. Eu não sei se todas que estão aqui estão participando do Projeto 1212, mas todos os dias, às 12h12, eu abro uma live, tá? E aí eu começo a tirar dúvidas de vocês. E quero muito a participação de vocês para vocês contarem o porquê que vocês estão precisando aprender sobre investimentos, aprender sobre esse mundo financeiro, tá bom? Ela falando que gostou muito das explicações e do meu relato. Nossa, eu tenho tanto relato para contar, menina, porque realmente a gente passa por muitas coisas na vida financeira da gente. Oi, amigo querido, Dr. Wilder Sidney. Gente, olha aí, ó, CV da medicina. Eu estava falando sobre ele hoje de manhã. Falei sobre o CV da medicina, falei sobre os outros colegas de domínio consultório, não sei como é que é, mas para vocês seguirem eles, para vocês entenderem o que eu estava falando hoje pela manhã. Comecei a ler hoje Pai Rico, Pai Pobre, muito bom, Lorena. Ele dá, assim, uma explosão na cabeça da gente. Aconteceu comigo essa explosão. E foi depois que eu comecei a fazer isso que eu falei assim, gente, eu só tenho passivo na minha vida, eu não tenho nada que me dê dinheiro. Tudo na minha vida eu tenho que trabalhar para pagar, não tem nada me rendendo. Eu falei, não, tem alguma coisa errada, eu não quero essa vida para mim. E eu era só fazendo planejamento de planta de casa e quando eu parei, falei, gente, peraí, que não vai dar muito certo esse negócio. Não estou dizendo que vocês não têm que comprar casa, não estou falando isso. Só que eu preciso que vocês aprendam uma coisa. Analisem bem as decisões financeiras de vocês antes de tomá-las. Todos os nossos atos têm consequências. Lembrem disso, seja eles bons, neutros ou ruins. Então, decisão financeira é algo que tem que ser bem analisado, tá? Obrigada, meu amigo. Olha, eu estava fazendo uma consultoria com uma aluna, né? E ela é ginecologista obstetra. Só para encerrar nossa live, vou contar essa história para vocês. Ela é ginecologista obstetra. E ela falando, não tá sobrando dinheiro, não tá sobrando dinheiro. E eu na consultoria tentando, né, tentando ajustar. Aí ela falou, tô ganhando 20 mil, tô gastando 20, tal, e tô morando de aluguel. Aí ela chegou com essa história para mim. E aí, meu pai falou que vai me dar a entrada para eu comprar um apartamento. Poxa, eu fiquei tão feliz, para mim vai ser uma excelente oportunidade, né, de comprar minha casa própria e tal. Aí eu já comecei, né, a ficar assim. Aí eu falei, sim, me conta mais sobre essa oportunidade. Aí ela falou, não, ele vai dar a entrada, né, e eu vou ficar pagando as parcelas. Aí eu falei, quanto custa a parcela? Aí ela, R$6.000, gente. Eu quase caí duro para trás. Eu falei assim, mas assim, tu tem consciência que a partir do mês que vem você vai ter que ganhar mais R$6.000 a mais do que você está ganhando hoje? Porque esse dinheiro não está sobrando.
Aí ela falou assim, não, eu não tinha parado para pensar. Eu falei, você tem condições de ganhar mais 6 mil reais? E quanto tempo de prestação? Ah, vai ser durante 360 meses. 30 anos de prestação. Provavelmente regressivo, né? Para começar num valor desse, decrescente. Mas mesmo assim, ela ia tomar uma decisão financeira que eu falei assim, para tudo. Isso não é uma oportunidade, isso é um grande problema na sua vida. Aí eu falei assim, lógico que eu não vou tomar decisão por você, mas quais são os seus grandes sonhos? Ela falou assim, eu queria adotar um bebê e eu queria ter minha casa própria. Eu falei, hoje você tem como adotar um bebê? Ela falou assim, não tenho como, porque eu não tenho como, não tenho nem dinheiro, não tenho nem casa. Eu falei assim, qual o problema de não ter casa? Né? Eu moro de aluguel, tenho 2 filhos, qual o problema de não ter casa? Ela falou, não sei. Eu falei assim, o que é mais importante para você? Adotar um bebê ou comprar uma casa? Aí ela, não, mais importante para mim é adotar um bebê. E eu falei, por que você vai comprar uma casa se o mais importante para você é adotar um bebê? Então, são decisões que a gente toma porque a outra pessoa acha uma boa oportunidade para a gente. O pai dela achava uma excelente oportunidade para ela, sabe? Mas quando você investiga quais são os sonhos da pessoa, o que você quer, ela não quer como prioridade uma casa, tá? Então, fiquem atentas nas decisões financeiras de vocês, porque isso impacta a vida, gente. E impacta a vida, às vezes, durante 30 anos, como ela ia fazer, tá? Então, ela ia se endividar mais, como ela já estava, ela não estava satisfeita com a vida dela, gastando tudo que ganhava, né? Ela morava sozinha, solteira, num apartamento alugado, gastando tudo que ganhava, e ainda ia fazer o favor de comprar um apartamento para ganhar mais 6 mil de parcela e não realizar o sonho dela, que era adotar um bebê, tá? Então, eu queria compartilhar essa última história com vocês, para vocês terem consciência de quantas decisões financeiras na vida da gente podem ter impacto e grande. Tá bom? Um grande beijo, até amanhã. Amanhã a live vai ser maravilhosa. Até o projeto 1212, não se esqueçam. Beijo, tchau, tchau.